Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, dando continuidade ao estudo dos filtros, conceitos básicos a respeito dos filtros, vamos aqui apresentar o filtro Chebyshev. Quais são as principais características para esse filtro? Decaimento mais rápido do que o Butterworth na banda de transição. Apresenta ondulações uniformes na banda de passagem ou na banda de transição. E aqui nós temos exemplo para a resposta em frequência para o Chebyshev tipo 1 e para o Chebyshev tipo 2. A característica de transmissão de um filtro passa-baixa é especificada por 4 parâmetros. Uma frequência superior da banda passante, a máxima variação permitida da banda passante, a frequência inferior da banda de rejeição e a atenuação mínima na banda de rejeição. Portanto, considerando o filtro Chebyshev, aqui nós temos uma expressão que nos permite calcular a ordem para o filtro. E também temos outra expressão que nos permite determinar os polos para o filtro Chebyshev. Aqui nós temos uma expressão para a função de transferência e também os passos para projeto do filtro Chebyshev. O filtro Chebyshev, para obter as mesmas especificações que o filtro de Butterworth, ele requer uma ordem menor. Então aqui nós temos o projeto de um filtro Chebyshev com as especificações que foram dadas. Então não vou entrar aqui nos detalhes desse exercício, ok? Então o aluno pode se debruçar aqui e seguir a sequência de cálculos, mas eu calculo aqui a ordem do filtro, ok? Calculo os polos e, consequentemente, a função de transferência para o filtro Chebyshev. Aqui nós temos a resposta em frequência para este filtro e aqui nós temos o código utilizado no MATLAB para projetar este filtro. Aqui eu apresento um filtro Chebyshev de sexta ordem, um filtro passivo, e mais abaixo um filtro ativo. Filtros Bessel. Então, quais são as principais características para o filtro Bessel? A fase da função de transferência é maximamente plana, preservando o formato dos sinais a serem filtrados na banda passante. Outra característica: todas as frequências na banda passante sofrem o mesmo atraso. Possui resposta lenta de ganho. Para os polinômios Bessel não existem expressões analíticas para o cálculo dos polos correspondentes, sendo necessário o uso de procedimentos numéricos para determinação de tais polos. Então aqui nós temos uma tabela, né, com os polinômios do denominador para o filtro Bessel, e a frequência aqui é normalizada na tabela. Aqui nós temos a resposta em frequência para um filtro Bessel e o respectivo código do MATLAB. Filtro elíptico. Principais características: possui ripple ajustável tanto na banda de passagem quanto na banda de rejeição. Outra característica: maior taxa de decaimento quando comparada aos demais filtros na mesma ordem. E mais abaixo nós temos aqui a resposta em frequência para este filtro. Frequência normalizada. Então é muito usual no projeto de filtros analógicos a utilização de frequência normalizada. Normalmente utiliza-se a frequência de passagem como frequência de referência. Então aqui nós temos uma equação que nos mostra exatamente a normalização da frequência. Esse aqui é o polinômio Butterworth de segunda ordem, normal, com a frequência normalizada e a respectiva função de transferência. Aqui nós temos a resposta em frequência para um filtro passa-baixas Butterworth, com a ordem variando entre 1 e A10, e com frequência normalizada em relação à frequência de passagem. Resposta em frequência para filtro passas baixas Butterworth de ordem 2 com frequência normalizada. E aqui nós temos um circuito, um filtro ativo de segunda ordem. O cálculo dos valores de R1, R2, C1 e C2 permitem obter diferentes curvas de resposta. Portanto, é possível calcular para obter a resposta de Butterworth, Bessel e Chebyshev. A escolha entre essas três funções de transferência vai depender da aplicação. Então, o Chebyshev tem uma atenuação maior, mas apresenta um pico na resposta em torno da frequência de corte. Então, na prática, o ideal é calcular os três e verificar com os valores dos componentes reais disponíveis qual curva se aproxima mais
do que se deseja. Então aqui nós temos uma tabela que nos permite calcular o filtro do tipo Bessel, a curva para o Butterworth e para o Chebyshev. E aqui nós temos o procedimento de cálculo, que eu não vou entrar em detalhe, mas o procedimento de cálculo está apresentado. Então vamos apresentar aqui alguns exemplos, né? Depois vocês podem se debruçar com mais calma aqui nesse procedimento de cálculo e entender o que foi feito para cálculo desses filtros. Então aqui ó, nós temos um filtro ativo de segunda ordem do tipo Butterworth e com frequência de corte igual a 5 kHz. Então foi utilizado aquele procedimento apresentado e chegamos nesse circuito aqui. Utilizamos o LT-Spice e realizamos uma simulação em que nós temos aqui a resposta em frequência. A linha mais cheia nós temos a resposta em amplitude e a linha pontilhada nós temos a resposta em fase. Então aqui nós temos o exemplo para cálculo de um Chebyshev e frequência de corte também de 5 kHz. Então foi feito o cálculo dos componentes para o filtro. Aqui nós temos o circuito que realiza esse filtro, o Chebyshev, e foi simulado utilizando o LT-Spice. Nós temos aqui a linha cheia, a resposta em amplitude, e em linha pontilhada, a resposta em fase. E aqui nós temos exemplos de filtro passa-baixa de primeira ordem, filtro passa-baixas de segunda ordem, filtro passa-alta. E aqui nós temos um passa-faixa, né? Em que eu tenho um filtro passa-alta em cascata com o filtro passa-baixa. Então agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.